Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Estudando o Livro dos Espíritos com comentário de Miramês. Eu sou Margarida Dória e esse aqui é meu amigo Lopes. Então vamos ao capítulo 3º, que é da criação. Nós estamos no tópico Formação dos Seres Vivos. A questão é a 43. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então, pareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. E os comentários de Kardec e Miramês? Ele diz: após a Terra passar por transformações profundas, oferecendo condições para o habitar dos seres vivos. A Terra, nos seus primórdios, era uma luz líquida, amparada pela gravidade. Tudo era caos. Os elementos do universo estavam em confusão. Não havia oxigênio, temperatura altíssima. Aos poucos, ela foi se resfriando e liberou muitos gases na atmosfera, formando com as precipitações os oceanos primitivos. Foi lá que os seres vivos tiveram início. A espiritualidade superior trabalhou bastante sob o comando de Jesus para que a Terra fosse morada dos seres vivos e dos espíritos. Lá no oceano, houve um encontro do princípio espiritual com o princípio material. Os seres vivos foram se agrupando por espécie de afinidade. Houve outros agrupamentos e variedades de seres de formas variadas. A forma humana foi a mais complexa. Ela é um universo em miniatura. A espiritualidade, ela nos recomenda a fazermos a reforma íntima para que tenhamos condições de absorver os conhecimentos espirituais. Dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos no capítulo 3º, criação, e estamos no tópico formação dos seres vivos, e vamos para a questão 44. De onde vieram os seres vivos sobre a Terra? A Terra continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregam desde que cessou a força que os mantinham afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. E os comentários de Kardec e Miramês? Ele diz: a Terra, ela continha os germes em estado de latência e inércia, como a crisálida, que é o casulo da borboleta, e as sementes das plantas, que elas esperavam o momento de eclosão da espécie. Esses germes foram provenientes da congregação dos princípios orgânicos com a ajuda dos benfeitores espirituais. O homem foi o último ser a ser criado, devido à sua formação mais complexa. Com aptidão por ter o pensamento contínuo e o livre-arbítrio. O certo é dizermos que a vida vem de Deus, só desabrocha no momento propício, ou seja, quando o planeta ofereceu condições para o habitar dos seres vivos.
Vamos dar continuidade à questão 45, ainda da formação dos seres vivos. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Eles estavam, por assim dizer, em estado fluido pelo espaço, entre os espíritos ou entre os planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre o novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unidos-se para formar cristais de uma regularidade constante. Segundo cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com elementos orgânicos? Conservamos durante anos semente de plantas e de animais que não se desenvolvem senão em uma dada temperatura, em um meio propício. Tem-se visto os grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente de vitalidade que aguarda uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo. Essa formação dos seres vivos, partindo dos caos pela força da própria natureza, diminui alguma coisa da grandeza de Deus? Longe disso. Ela responde melhor à ideia que fazemos de sua força se exercendo sobre os mundos infinitos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve. É verdade. A questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e por limite as nossas investigações. E os comentários de Kardec e Miramês? Eles dizem: achavam-se em estado fluídico no espaço, no plano espiritual e em outros planetas, à espera da formação da Terra e que esta tivesse condições propícias para os acolhê-los, tendo por objetivo o seu desenvolvimento. Eles adormeceram nos oceanos. Enquanto isso, o princípio vital, em estado quintessencial, era trabalhado pelos bons espíritos para surgirem a vida na Terra. Hoje, com a evolução do planeta e dos seus habitantes, a vida não mais precisa surgir de forma espontânea. A Terra encontra-se espíritos bastante evoluídos que contribuem com a evolução do planeta. E o homem também pode contribuir com a sua reforma moral.